Bom dia! Nesta aula veremos mais uma forma de polimorfismo, o chamado polimorfismo de sobrecarga. Veremos quais são os benefícios e os cuidados que devemos ter ao sobrecarregar operadores e funções e veremos como a sobrecarga permite ao programador fazer crescer a linguagem de programação que ele usa. Conforme já vimos falando, polimorfismo é uma característica de linguagens de programação estaticamente tipadas que permite ao mesmo nome, por exemplo, o nome de uma variável ou de uma função, ter vários tipos diferentes. Seguindo um jargão técnico, a gente diz que existem dois tipos de polimorfismo: o polimorfismo universal e o polimorfismo ad hoc. Esta divisão vem de um artigo publicado em 1985, chamado On Understanding Types, Data Abstraction and Polymorphism. O artigo foi escrito por Luca Cardelli e Peter Wagner. Hoje ele é conhecido como o artigo de Cardelli, ou o polimorfismo à la Cardelli. A diferença entre essas duas formas de polimorfismo é que, na primeira, o mesmo nome pode ter uma quantidade infinita de tipos, e na segunda, o nome tem uma quantidade finita de tipos. Nós já vimos as duas formas de polimorfismo universal que são mais comuns que existem no mundo das linguagens de programação: a subtipagem e o polimorfismo paramétrico. Notem que uma classe pode ter infinitos subtipos, no caso do polimorfismo de subtipagem, e que um template pode ser instanciado com infinitos tipos, no caso do polimorfismo paramétrico. O polimorfismo ad hoc também existe em dois sabores: a chamada coerção e a sobrecarga. Nós não iremos falar muito do polimorfismo de coerção neste curso. Por ora, basta saber que esse tipo de polimorfismo está presente quando um símbolo tem seu tipo modificado para poder ser combinado com algum outro tipo. Por exemplo, quando somamos as constantes 1 e 3,14, o número 1, que tem tipo inteiro, passa a ser tratado como um double, para que a soma possa acontecer. E se precisarmos atribuir a soma a uma variável inteira, então esse resultado, que agora é um double, será novamente convertido para um número inteiro. Essas conversões são previstas em uma tabela que faz parte da definição da linguagem. O número de conversões possíveis é finito, por isso a coerção é um tipo de polimorfismo ad hoc. Note que todas essas coerções são feitas estaticamente, pelo compilador, quando o código para o programa é gerado. Mas, nessa aula, nós iremos falar do polimorfismo de sobrecarga, que é a segunda forma de polimorfismo ad hoc que existe. Esse tipo de polimorfismo acontece quando um mesmo operador ou função possui assinaturas diferentes. A assinatura de uma função ou de um operador é dada pelo tipo dos argumentos daquela função ou operador, mais o nome dela. Por exemplo, a assinatura do operador mais é dada pelo tipo de seus argumentos, no caso int e int, mais o seu nome, no caso o símbolo mais. Note que o tipo de retorno do operador não faz parte de sua assinatura. Mas o operador mais possui mais de uma assinatura. Por exemplo, ele pode ser usado com doubles, neste caso produzindo um outro double. Ele também pode ser usado com strings. Aqui o operador faria a concatenação das strings. Enfim, o operador mais possui vários outros tipos. Ele é definido, por exemplo, para todos os tipos primitivos que existem em C++. A assinatura de uma função também é dada pelo tipo de seus argumentos e seu nome. Por exemplo, a função sum possui a assinatura sum, com tipos int e int. Note que em C++ é possível definir funções com o mesmo nome, no mesmo escopo, desde que essas funções possuam assinaturas diferentes. Aqui temos uma redefinição de sum, mas dessa vez com a assinatura sum double double. E como o compilador sabe qual função invocar? Bom, isso é feito verificando qual o tipo dos argumentos passados para a função. Por exemplo, neste programa teríamos uma invocação da função que soma inteiros na primeira linha da função main, pois sum está recebendo parâmetros do tipo inteiro. E na segunda linha, temos a função que soma doubles. Aqui também a função de doubles é chamada porque o tipo dos argumentos é double. Mas e se tivéssemos uma chamada como essa?
em que um dos tipos é inteiro e o outro é double. Qual versão de sum seria invocada? Neste caso, o programa não compilaria, pois a chamada é ambígua. O compilador não consegue saber qual versão de sum deveria ser invocada. Esse é um dos problemas com a sobrecarga. A combinação de sobrecarga mais coerção leva à escrita de programas que são muito difíceis de entender, mesmo quando eles compilam. Por exemplo, aqui temos um programa com duas funções sobrecarregadas. Uma dessas funções recebe um inteiro, square int. A outra recebe um double, square double. Ambas retornam o quadrado do valor recebido. Em alguns casos, não há dúvida alguma sobre qual função será chamada. Por exemplo, nesta linha, temos que a implementação de double é chamada. E a segunda chamada refere-se a inteiros, pois ela recebe um valor que possui o tipo int. A variável i foi declarada com o tipo estático int. E nessa terceira chamada, qual implementação de square será invocada? Será que o programa compila? Bom, de fato o programa compila e invoca a implementação de inteiros. Mas por que isso acontece dessa forma? Basicamente, um caractere, que é o tipo de apóstrofo a apóstrofo, pode ser convertido tanto para int quanto para double, via uma coerção. Acontece que a ordem de conversões prioriza inteiros sobre doubles. Em outras palavras, antes de ser convertido em double, o caractere é convertido em inteiro. Nesse caso, a implementação de square int é invocada. Um detalhe interessante, ao nível de assembly, cada função sobrecarregada recebe um nome diferente. Assim, ainda que elas tenham o mesmo nome na linguagem de alto nível, que é C++, quando olhamos o programa assembly correspondente, vemos múltiplas cópias da função square. Temos uma versão square i para inteiros. Note que o caractere i no final da função, do nome da função, é a dica que ela recebe números inteiros. E temos a função square d, de doubles. Aqui, o pequeno d ao final do nome da função assembly indica que ela recebe um argumento do tipo double. E no código assembly, cada chamada usa um nome diferente, então é assim que o compilador distingue uma função da outra. Em outras palavras, o polimorfismo ad hoc é mais ou menos um polimorfismo, porque de fato o compilador vai renomear essas funções, elas terão nomes diferentes quando o programa, escrito em linguagem de alto nível, no caso C++, é compilado para código de máquina. Enfim, nessa aula vimos o conceito de polimorfismo de sobrecarga. Na próxima aula, veremos como podemos usar este conceito para sobrescrever símbolos de operadores. Até lá, fiquem à vontade para escrever-me com dúvidas e sugestões. Obrigado!